Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira no Conectados com Cristo, o programa que te conecta ao Evangelho. E eu quero desde já iniciar com uma palavra para o teu coração, que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 4. No capítulo 4 não, capítulo 7, que vai falar sobre Samaria. A gente vê o texto, Samaria foi invadida, na verdade não foi invadida, está cercada, e a Bíblia diz que havia 4 leprosos. Especificamente, eu quero falar desses 4 leprosos. A gente sabe que o costume era retirar os leprosos da cidade, não tinha acesso, eles não podiam estar diante do público, e eles estão lá do lado de fora. Havia 2 vertentes dentro desse texto. A primeira vertente é que eles não podiam entrar dentro da cidade porque tinha fome. E do lado de fora, eles não poderiam ser alimentados porque tinha fome. Então, eles vão olhar para si e vão dizer, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos morrer aqui parado? E eles decidem se levantar e reagir. O que eu aprendo dentro desse texto é que por mais que o cenário esteja gritando morte, eu preciso reagir. Se eles não reagem, eles morreriam no mesmo lugar. Quantas das vezes nós olhamos o nosso estado, nós olhamos a nossa situação, olhamos o nosso cenário e baixamos a guarda. Damos desistência. Falamos, já acabou para mim. Se aqueles 4 homens não se posicionassem, Deus não mudaria a história. Lembre-se, o milagre que você espera depende do seu posicionamento. Então, levante-se e reage, porque eu tenho certeza que Deus tem preparado para você um tempo novo. Amém? Vamos orar conosco antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje. Amém? Deus, queremos te agradecer, queremos te bendizer, queremos enaltecer o teu santo nome, queremos te chamar, Senhor, para sentar na cadeira do meio, sentar conosco nessa mesa, que haja testemunho, que haja comunhão, que haja salvação, que cadeias sejam quebradas. Ó Pai querido, que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, que haja tratamento de alma, que haja tratamento na mente, que haja tratamento no emocional. Ó Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, agir segundo a tua infinita misericórdia. Perdoa-nos por palavras, pecados, pensamentos, tudo aquilo que possa ter te ferido, Senhor, para que tua glória seja manifesta. Receba a nossa oração, receba a nossa adoração, que o Senhor venha usar a tua filha, que o Senhor venha me usar para a glória e honra do teu nome. Assim nós oramos em o nome de Jesus e você diga amém. Está conosco a nossa querida e amada, já foi minha ovelha. Hoje eu tenho visto ela crescendo na internet, né? E eu tenho visto o testemunho dela. E eu já inicio, já agradecendo pelo carinho em que você recebeu o nosso convite e a disponibilidade, né? Na mesma hora, mesmo com medo, gente, ela disse, eu vou. E veio. Eu quero então agradecer e louvar a Deus pela sua vida, Julie Moraes. Oi, gente. Olha, eu que agradeço. Estar aqui é um privilégio, né? Esse espaço tão maravilhoso. Fui muito bem recebida aqui e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Amém. Eu tenho certeza que esse programa vai edificar muito a sua vida. Fica comigo até o final desse programa em nome de Jesus. E eu já inicio com a nossa pergunta oficial, que é: quem é Julie Moraes? Bom, a Julie Moraes é uma mulher em constante evolução, construção, uma mulher que decidiu se posicionar, né, mesmo diante das adversidades que viveu, das dificuldades que todos nós passamos. Mas eu decidi me posicionar, levantar, ouvir a voz do Senhor. Sou mãe atípica, sou esposa, sou serva do Senhor e aprendendo constantemente, diariamente. Essa é a Julie. Julie, você falou algo que
Todos nós estamos em construção. Só que a gente precisa entender isso, né? Porque vai haver pessoas que têm a dificuldade de evoluir porque não entende que está em evolução. E evolução, isso começa... Como é que começa uma evolução? Quando nós nos desconstruímos. Né? Quando aquele estigma, dogmas, nossos pensamentos, os nossos achismos, não, eu nasci assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Aí só falta gritar, Gabriela. Mas enfim, sai, herege. É verdade, tem muitas pessoas que têm isso. E como é que foi a sua infância? Bom, a minha infância, ela teve um significado para mim, né? Inclusive, na psicanálise, a gente chama isso de subjetividade. É o significado que você dá à situação. Então, o significado que eu dei para minha infância foi uma infância boa, sabe? Mesmo diante das dificuldades, né? Meus pais são pais de 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos. E cresci num lar feliz, dentro das suas limitações, das suas dificuldades. Mas a gente sempre se reinventava, né? Da situação que estava ali mais complicado, a gente usava criatividade, tentava contornar, e isso marcou muito minha infância, porque em períodos mais difíceis, digamos assim, a gente sempre se alegrava, ria, brincava com as situações, e isso me ajudou, me deu um significado muito bom. Cresci na igreja, né, em berço evangélico, graças a Deus, nossos pais nos ensinaram bons valores, e é isso. Você falou algo que é muito interessante. Você veio de uma realidade difícil, mas os seus pais lhe ensinaram que a dificuldade não pode tirar a alegria do seu coração e o sorriso do seu rosto. Ou seja, quando o que você acha sobre o vitimismo? Poxa, minha vida foi sempre assim, eu sou assim porque eu vim de uma dificuldade. Isso é, de fato, verdade? Então, na verdade, é uma questão de decisão e posicionamento. Uhum. Todos nós, é inerente ao ser humano passar por dificuldades, por momentos ruins, patologias, traumas, situações que realmente deixam nosso humor deprimido, ansioso, dentre outras coisas. Mas, ao invés de você olhar para as circunstâncias, você pode olhar para dentro de você. Aí a gente começa um processo de autoconhecimento. Ver as suas virtudes, né? Ver o que você é. Como você se vê? Será que você é uma pessoa triste ou está triste por alguma dificuldade? Então, eu acho que é decisão, é você se ver além daquela dificuldade. Eu não posso decidir ficar assim por muito tempo. A gente não pode também deixar de validar o que a gente sente. É muito natural. Mas a gente tem que aprender a lidar, né, com a situação, com o ambiente e decidir não permanecer. É uma questão de decisão, de mudar, de se conhecer e assim a gente evolui a partir disso. Vamos lá, você falou algo que é muito interessante. Estar triste e ser triste é totalmente diferente. Sim, muda muito. É totalmente. Então, estar é um estado. Né? Hoje eu tô triste porque eu perdi, né, um ente querido, ou porque me aconteceu. Ser é porque eu decidi ser. Eu vivo essa tristeza, eu não consigo me alegrar. E qual é essa diferença dentro do ser humano? Qual é a chave que pode virar, que pode mudar? É a forma como você se olha. É a forma de entender o que foi construído em você, principalmente na infância. Tem uma frase que é verdade, que a infância é o território que a gente pisa a vida inteira, né? E isso tudo estrutura o nosso inconsciente. Mas a psicanálise é muito interessante que ela te dá a oportunidade de você se autoconhecer e ver que você não foi aquilo que você achou que era inconscientemente, né? Isso se torna um padrão. Se você cresce na sua infância com o sentimento de abandono, de repetição,
de abandono, de insegurança mesmo, né? De falta daquele amparo, inconscientemente aquilo vai se estruturando na sua mente e você já quer repetir aquele padrão. Então, a ruptura disso, a partir disso, né? Você se olhar, não, eu não sou isso e eu posso evoluir através do autoconhecimento. Então, assim, o vitimismo é uma opção. Exato. Porque tem pessoas que falam, mas eu tô assim, mas a minha vida é assim. E isso é aquilo que você escolheu. Ou você escolhe. O que o texto diz, que eu acabei de ler. Se eles olham para ele, eu sou leproso. Porque a situação já era ruim. Ficou pior ainda, porque essa Maria, ninguém entrava, ninguém saía. Ou eles se levantavam e morriam e lutavam, ou eles morriam ali. E eles vão dizer, eu prefiro morrer lutando. E existem pessoas que preferem se entregar à morte ao invés de tentar lutar, né? O segredo da vitória, meu querido, não está em esperar, está em lutar. Quando fala assim, esperei com paciência, né? Cruzar os braços e deixar ir. Me conte um pouco da sua história com Cristo. Hoje você é uma estudante de psicologia, né? Psicanálise. Hello! Psicanálise, né? E em breve nós teremos uma psicanalista aqui conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, por que eu a chamei? Né? Ela ainda falou assim, mas Miss, eu tô estudando. Eu falei, não, você tem. Gente, vai lá nos vídeos dela, vai lá no Instagram dela. Você que não curte, não segue ela, vai lá seguir. Tem muita coisa legal que ela tem falado e me chamou a atenção. Eu falei assim, não, vambora. Você vai sentar hoje como estudante, amanhã como psicanalista. Amém. Olha só, em nome de Jesus. E aí, me conte um pouco sobre a sua história com Cristo. Eu sei que a gente vai falar os compartimentos aqui, que ela tem muita coisa para falar, né? Você que é mãe atípica, senta aí nessa cadeira em nome de Jesus. Não saia dessa televisão. Você que tá no ônibus, no trem, não saia desse celular, porque tem muita coisa boa. Eu tenho certeza que Deus vai te dar um direcionamento através da vida da Julie. Então, nos conte um pouco sobre a sua história com Cristo. Então, eu nasci em berço evangélico. Os meus pais sempre nos ensinaram através da palavra e bons valores. Houve um período na minha vida que eu me desviei, né? E acredito que acontece, né, na maioria das pessoas. Mas teve um determinado momento que eu conhecia Deus. Não porque os meus pais falaram, não porque eu ia na igreja por ir. Não, eu tive um momento de real conhecimento de quem é Deus. E a partir dali, eu me alimentando da palavra, a leitura bíblica, ela expande os horizontes. Por isso que a psicanálise e a Bíblia tem tudo a ver. Porque antes de surgir Sigmund Freud, já tinha os profetas, né? Então, assim, conhecendo ao Senhor, eu ali me nasceu um amor muito grande, missionária Paloma. Um amor pelas pessoas, de querer cuidar, de querer ouvir, de querer transmitir esse amor do Senhor. E aí eu pensei. Só que antes disso teve um intervalo, né? Abrindo parênteses, eu fiz um outro curso, fiz um tecnólogo de gestão jurídica e notarial, porque também a área do direito e da administração me interessava muito. E concluí, com a graça de Deus, já é outro testemunho, porque eu sendo mãe atípica, né, com todas as dificuldades, graças a Deus consegui concluir, foi a EAD. Já pensei em desistir várias vezes, mas tá aí um ciclo também que a gente tem que tomar cuidado, né? A não conclusão de algo. Você tem que começar e você tem que estar disposto a concluir, por mais difícil que seja. E ali eu concluí esse curso. Só que eu parei para pensar assim depois, sabe? Não é ainda o que eu quero. Não é ainda o meu chamado. Tô me sentindo um pouco deslocada. Ainda não é isso. E aí eu comecei a orar, a buscar o Senhor. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você vê o contexto, as necessidades. Sim. Mas o discernimento do Espírito também é acrescentado, sabe? A orientação do Senhor, a descoberta do teu chamado, do teu dom, tudo isso é acrescentado também.
Então, ali veio um desejo de cuidar de pessoas. E eu sempre, assim, tive esse dom de acolher, de escutar, de aconselhar. Embora a psicanálise diretamente não seja conselho, mas a escuta é a nossa ferramenta principal. E aí minha mãe começou, né? Minha mãe começou a fazer psicanálise e ela chegava do curso sempre falando as novidades, com uma alegria, sabe? Que minha mãe também é dessa, minha mãe é amor puro. Aquela mulher é amor. E aí ela falando, eu falei assim, nossa, mãe, que interessante. Aí eu comecei a me envolver. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. Eu quero fazer esse curso aí. Hoje eu tô num curso maravilhoso, Instituto Gion. Queria deixar até um beijo para minha professora Marta Sampaio, a nossa diretora também do curso, a Adriana, um amor de pessoa. Quero agradecer por ter me aberto as portas. Fui muito bem recebida, acolhida naquele local e sou muito bem instruída lá. E aí eu comecei a fazer o curso. Eu fui no workshop de ansiedade, lecionado pela minha professora Marta. E aí eu falei assim, eu tive a certeza quando assisti aquele workshop, falei assim, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero. Já aproveitei a bolsa que eu ganhei lá, falei assim, é isso que eu quero. E eu saí de lá com a convicção, falando assim, Senhor, o Senhor tá nesse negócio. Então, assim, essa é a minha trajetória, né, a curto prazo. E eu me encontrei na psicanálise e a gente vai, né, equiparando também a palavra do Senhor que traz muitos, assim, traz luz ao entendimento, orientações, e eu quero transbordar na vida dos outros, mas principalmente no autoconhecimento, porque a nossa pessoa mais importante na vida somos nós, porque se nós não estivermos bem, como que a gente vai cuidar, estender a mão? Então, tudo perpassa por nós primeiro, né? Primeiro nós temos que nos cuidar, nos olhar, nos conhecer, e aí quando nós estivermos cheias, a gente transborda na vida das pessoas. Verdade. Você, como mãe atípica, teve muitas experiências. Nos conte um pouco dessa experiência, das suas experiências. Sim, o meu filho, desde os 3 anos de idade, começou a apresentar muitos sinais que eu não entendia ao certo o que era. Daí eu comecei a pesquisar e vi que tinha a possibilidade de ter o transtorno do espectro autista, né? E aí foi aquela sensação vindo assim, aquela ficha caindo, E assim, eu fiquei um pouco aquele embate interno, sabe? Será que é isso? Será que não é aquilo? Aí comecei a correr. Fiz um plano de saúde, fui pelo SUS, só que um médico jogava pro outro, né? E nesse período de eu ver ele precisando de ajuda e eu estar sem respostas, me desencadeou uma depressão muito grande. Assim, realmente eu fiquei muito mal, a ponto de eu não conseguir me cuidar. Meu marido, que foi meu braço direito, que me ajudou, né, me levantou ali, e eu vi naquele momento que não adianta eu tentar ajudar o meu filho se eu não estava em plenas condições para aquilo. Eu estava muito mal. Eu estava com muito sobrepeso. A minha ansiedade atacou no talo. Depressão, enfim. E aí eu tive um insight, né? Minha chave virou. Falei assim, não, eu tenho que parar com tudo agora. Eu tenho que cancelar tudo agora, as buscas, né, desenfreadas, o desespero que eu tava de querer uma resposta, de querer um laudo. Falei, não, eu preciso cuidar de mim. Foi aí que a chave virou. Entrei pra academia, perdi cerca de 20 quilos, mudei a minha alimentação, meu estilo de vida. E olha, como isso me fez um bem. Sabe, o fato de olhar para você e dar aquilo que você precisa no momento é um divisor de águas. E aí, naquele momento, a minha mente clareou. É incrível. Somos corpo, alma e espírito. Nós temos que alinhar tudo. A minha mente clareou. Deus me deu uma estratégia. Eu fui direitinho no médico que me orientou e assim eu consegui pegar o laudo. Eu fui assim, sabe, num tiro certo. Sem bater cabeça, sem desespero, sabe, foi ali, eu e Deus ali, dei um tiro certo e consegui, graças a Deus, mas assim, foi um período de muita dificuldade, sabe, ter aquele laudo em mãos, pra mim não mudou tanta coisa, porque eu já tinha uma certeza, né, pelo que eu também comecei a estudar, pra saber do que se tratava.
Mas, assim, o fato da aceitação também dos familiares, né? Foi complicado. Então, assim, são muitas coisas que se você não tiver com a sua mente plena, o seu corpo pleno, você não dá conta. Aí entrou a questão da faculdade depois, né? Consegui fazer por EAD. Eu não me permiti, Paloma, em ficar na situação de vítima. Sabe? Ai, não, eu tô assim, eu tô mal, eu vou deixar tudo do jeito que tá e vou ver, depois eu vejo, vou procrastinar. Não, eu parei, no momento eu tive uma pausa estratégica. E muitas vezes nós precisamos de estratégia na vida. Tá num período ruim, vê o que pode ser feito agora. Vê o que pode ser feito hoje. Se o que é preciso fazer é você fazer um balanço da sua vida, da sua mente, colocar tudo em ordem para depois você dar um passo importante, isso é necessário. E foi o que eu fiz, né? Dei esse passo importante, de depois ter conseguido o laudo, mas antes disso eu tive que fazer um balanço da minha vida. Senão eu estaria sem rumo, sem foco, sem direção, a minha mente não funcionando bem, o meu corpo não respondendo devido ao sobrepeso que eu tinha. Mas, graças a Deus e a decisão de querer me equilibrar, deu tudo certo no final. Hoje meu filho é lindo, é baterista, tem 9 anos de idade, vai fazer 10 em agosto. Uma bênção, evoluiu muito e tudo vem de nós. Eu tenho rede de apoio também, graças a Deus. Rede de apoio ajuda. Mas o responsável, legal, tem que tomar a atitude de pegar as rédeas ali e falar, não, vamos lá, vamos embora. Vamos seguir em frente, porque assim, o Senhor nos dá a estratégia. Mas você tem estado bem para perceber as estratégias que Deus está te dando? Como foi? E é muito importante isso, porque nós vivemos numa sociedade em que tem muitas mães atípicas. Pais, né? Mas quando eu falo mães, é aquela que lidar mais com a criança e tal. Como foi para você ver a sua maternidade ser diferente daquilo que você esperava? Qual foi o primeiro sentimento que você teve? Você fala sobre a depressão. A depressão, isso desencadeou a depressão. Mas houve uma chave ali que te levou à depressão. Qual foi o primeiro sentimento quando você começou a perceber, né? E não tinha resposta, mas dentro de você já sabia que você era uma mãe atípica? Na verdade, assim, foi desafiador. Sentimento que veio na minha mente, caramba, que desafio. Porque o meu irmão mais novo, eu lembro quando ele era... eu tenho algumas lembranças de quando ele era pequeno, né? E eu lembro de alguns comportamentos dele que a minha mente era normal, mas aí quando meu filho foi crescendo, eu fui lembrando, nossa, mas eu não tinha experiência... O Brian é o meu primeiro filho, né? Uhum. Então eu não tinha experiências com muitas crianças daquela idade, mas eu tinha resquícios do meu irmão. E aí eu vi, assim, o comportamento do Brian, eu falei assim, não tá batendo, não tá... Eu sei que varia muito de criança para criança, pessoa para pessoa. Só que quando eu fui percebendo, ver esse sentimento à minha mente, desafio, é um desafio. Eu não posso parar, eu não posso ser negligente. Eu preciso... É claro que veio inseguranças, medos, né? E descobertas, algo novo. A gente tem muito medo do desconhecido, né? E isso se tornou um desafio, mas eu parei assim, não, eu vou estudar, eu vou tentar entender como funciona o transtorno do espectro autista e correr atrás de um laudo, de algo que possa assistir o Brian, né? Porque a gente sabe que é um pouco complicado. Na verdade, é muito complicado. Né? A gente que é mãe, mãe já é leoa por si só, em essência. Agora, a mãe atípica tem que ter um gásinho ali a mais para poder tá dando esse suporte pro filho, né? Pros filhos. E aí é o que eu falo, perpassa por nós primeiro, né? Esse autocuidado, essa centralizar a mente, o corpo, alinhar tudo. Para que a gente consiga dar conta, né, de proporcionar uma qualidade melhor para os nossos filhos. Mas, assim, o sentimento inicial, assim, foi desafiador. Foi incertezas, foi inseguranças. Meu Deus, como eu vou dar conta? Como que vai ser? O Brian é muito agitado, porque também não é só o autismo, né? É o TDAH também, que torna um pouco mais difícil. Só que, a princípio, assim, foi realmente
desafiador. Até ajustar a medicação, alinhar terapias. Tudo isso foi bem difícil, mas hoje, ele com 9 anos, eu consigo ver uma evolução nele que, assim, eu louvo muito a Deus. Ele ainda tem, lógico, né, as suas dificuldades em algumas coisas, só que a gente conseguiu contornar isso com auxílio médico, né, com as terapias, com a medicação, e todo o crédito para o Senhor, que o Senhor, assim, tem nos sustentado de uma forma que, se não fosse o Senhor na nossa vida, nada faria sentido. Sua rotina, como é sua rotina como mãe atípica? Porque você faz faculdade, né? Você fez faculdade, Sim, não é fiz. isso? Hoje você está fazendo a Psicanálise. psicanálise. Você tem a sua vida cristã, suas... como é que fala? Suas demandas, mas você também é mãe. Só que você é mãe atípica, tem a rotina dele. E como você se enquadra isso? Como é que você supera o cansaço, a mente? Porque às vezes não é só o cansaço no corpo, mas é o cansaço Sim. da mente. Ter que levar, ter que fazer, ter que administrar medicações. Como é que você consegue administrar tudo isso? Sim, nós temos que ter estratégia, né? Eu tenho estratégias. Enquanto ele tá na escola, eu já acordo, ponho ele pra escola, dou café. E quando ele vai, eu já faço meu devocional, tenho ali minha rotina de estudo, tudo pela manhã. Então, mãe tem que ser estratégica. Mães típicas, né? Mães que não têm filhos atípicos já são estratégicas. Mães que têm filhos atípicos, e ainda mais quando é mais de um, tem que ter estratégia. E cada tempo é tempo de ser aproveitado, né? Então, ali pela manhã, eu faço meu devocional, eu faço os meus estudos, já organizo algo pro almoço, e aí eu depois busco ele na escola e a rotina vai seguindo. Quando há uma emergência na parte da tarde, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que são os meus sogros. Quero agradecer aqui eles também, porque, assim, me ajudam muito. Ah, sogra, preciso resolver tal coisa. Pode olhar o Brian pra mim? Posso, minha filha. Olha o Brian pra mim. Então, assim, graças a Deus eu tenho essa estrutura. À noite, meu esposo também chega do trabalho, no fim da tarde, né, no caso. E aí eu já faço o curso à noite. Eu amo as segundas-feiras também, porque tem o curso, né, lá. Então, assim, tudo isso a gente vai administrando. E o importante é ter um momento para si, né, de autocuidado. Gente, isso muda tudo, você tirar... Eu sei que tem mães que têm 3, 4, 5 filhos, tem mais filhos, então, assim, eu imagino a loucura que fica na cabeça de uma mãe, né? Mas é essencial você ter o seu momento, não abra mão disso. Meu momento é de manhã, é o momento que eu tô ali na minha solitude, eu amo minha solitude. Momento que eu falo com o Senhor, sabe? Que eu medito, que eu programo o meu dia. Isso é muito bom também. Eu fiz uma folhinha de caderno com a rotina do dia. Anotei tudo que eu vou fazer. Não é bom colocar muita coisa, porque se você não conseguir fazer, né, vem aquele sentimento de frustração. Então é bom começar aos pouquinhos. E, assim, bons hábitos também. Evitar um pouco o celular, eu sei que não dá, gente. Eu sei que é difícil. Mas, assim, pelo menos antes de dormir, acrescentar chás no seu... Eu tô dando a dica aqui, né? Não, pode. Isso é bom, isso é bom. Muita água, gente, muita água. Mas, assim, um chazinho, leitura, ter aquele momento de autocuidado, isso faz parte da minha rotina e eu não abro mão. Me entender também como mulher, não só como mãe. A gente estava até falando aqui sobre isso, né? Sim. Que as mulheres são multifacetadas. Mãe, muitas trabalham, são empresárias, são esposas, tem que dar conta de casa. Mas nós não somos máquina. Nós não somos máquinas. Nós precisamos, sim, ter esse momento de autocuidado, né? Um momento que você se olha e você se faz a pergunta, né? Como eu me vejo? Porque às vezes a gente se importa da maneira que os outros nos veem. Mas como você se vê? Quais são as suas qualidades? O que você pode dar uma melhoradinha? E é isso muda tudo, gente. A forma como você se olha, o autocuidado, isso muda tudo. O Senhor, Paulo, né, na verdade vai dizer, quando a gente lê lá em Coríntios,
no momento da ceia, ele vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Exato. O se examinar, gente, é muito essencial. É verdade. De fato, essencial. Olhar pra você, o que eu preciso? O que eu tô precisando? Porque às vezes a gente fica esperando o diagnóstico do fulano, do meu marido, de quem tá do meu lado. E é só a gente se olhar e dizer: peraí, eu preciso disso, eu preciso desse. E de fato, você que é serva do Senhor, precisa se cuidar. Precisa de um autocuidado, precisa disso aqui. O que é que te faz feliz? Tem gente que fala assim, ó. O que é que te faz feliz? Ser mãe. Peraí, alguma coisa. Teve uma dinâmica num evento de mulheres que nós fizemos, e a pregadora falou assim: que ela não sabia o que trazia prazer para ela, o que trazia alegria. E aí ela falou: e você, o que é? Aí eu logo respondi: CrossFit. CrossFit me deixa feliz. Porque bom. assim, somos corpo, alma e espírito. É claro que a gente é espiritual, sim, gente. Mas a gente precisa se cuidar, olhar pra nós. Eu não tô falando que todo mundo vai ser marombeira, todo mundo vai gostar. Mas o que você gosta? Gosta de sair pra tomar um cafezinho? Saia pra tomar um cafezinho. Você gosta daquela manhã, tirar um tempo pra você? Tire o tempo pra você, porque isso é muito importante. Exatamente. Né? Hoje você estuda psicanálise, né? E como é que você chegou na psicanálise? Como surgiu esse desejo? Como nasceu isso? Sim, eu fui no workshop, né? De como tratar a ansiedade. E aí eu assistindo o workshop, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E assim, a forma que eu me vejo, o que eu amo fazer. O que eu amo fazer? Conversar. Conversar, ouvir pessoas, sabe? Então, assim, juntar o meu propósito de vida com a profissão. Então eu sonho grande mesmo. Eu tinha muitas crenças limitantes. Eu mesmo me autossabotava, né? Ai, será? Não é será, é faz. É coragem, né? Ser forte, ser corajoso. É você já tá fazendo. Quando você vê, você já tá fazendo, né? E o Senhor vai te preparando no caminho. Você vai se aprimorando. Você, né? Ninguém nunca sabe tudo. Nunca. Pode ser o professor master. Sempre vai faltar alguma coisa. A nossa vida é assim. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, né? E assim, o amor é a cola, é o que une todas as coisas. É o amor, é o elo perfeito. Não adianta eu fazer nada se eu não amar o que eu estou fazendo. O que eu me propus a fazer. Então, o amor, ele deixa assim, um tempero essencial, né? O sal. Verdade. Ele une tudo. E é isso. Você falou que você se encontrou na psicanálise, né? E qual a diferença entre a psicanálise e a psicologia? Porque tem uma diferença, né? Ainda que os dois tratem da mente, não é isso? Sim. Tô certa? Tá certa. Mas existe uma diferença. E qual é essa diferença? Então, a psicologia, ela é mais ampla. Ela tem métodos mais amplos de se cuidar do paciente em questão dos sintomas, né, do que ele está sentindo. Mas o interessante da psicanálise é que ela vai estudar o inconsciente. E através desse estudo, da elaboração do inconsciente, que vai clarear o consciente. E você vai entender o porquê daquele comportamento, porquê daquele padrão. Então, a psicanálise vai mais profundo. O que te levou até aquilo? A psicologia vai tratar aquilo. A psicanálise vai tratar o que te levou até aquilo. E isso é fascinante, porque muitas das nossas atitudes hoje foi moldada lá na infância, através do inconsciente. Entendi. Então, assim, a psicanálise, ela vai tratar dos teus traumas antigos. Da Paloma de ontem, vamos lá, para que a Paloma de hoje tenha uma vida melhor. Que a Paloma de hoje saiba lidar com os problemas. Exatamente. Porque existem pessoas que não conseguem lidar com os problemas hoje por conta de problemas ou traumas
do passado que não foram tratados. Exatamente. E a psicanálise, ela vai... Ela vai na raiz. Na raiz. Então, vamos lá. Traumas de infância podem, eu tô falando no plural, né? Traumas de infância podem atingir a sua vida adulta? Podem sim. Porque isso gera padrão, né? O padrão no inconsciente. Você cresceu naquele ambiente que simbolizou algo para você, que é o significado que você dá. E aquilo vai moldando a pessoa ao longo dos anos. Ela vai crescendo com aquela crença, né? Ó, a gente falou sobre um pouco de crenças limitantes. Uhum. Pessoas, né? Crianças que nascem num lar com sentimento de rejeição, abandono ou incapacidade, vai crescer com aquele pensamento de que, eu não consigo, não é pra mim, eu não sei, eu não sou. Eu não posso. Então, assim, a psicanálise vai ajudar você a desconstruir esse padrão que foi feito ao longo dos anos, na sua infância. Tudo que você passa pela infância é construído inconscientemente em você. E isso acaba prejudicando. Quando não elaborado, acaba prejudicando. O método da psicanálise é a escuta ativa. Nós só trazemos à luz ao seu inconsciente. O paciente, assim, ele não é censurado de falar, ele fala livremente. E através da fala, todas aquelas lembranças inconscientes vão emergindo. E aí, a gente vai aprendendo a lidar e ressignificar aquilo que foi implantado dentro dela através do inconsciente. Vamos lá. O que são mecanismos de defesa e como eles aparecem no dia a dia? Você falou sobre traumas, crianças que foram abandonadas ou que receberam muita palavra. É por isso que a gente precisa, como pais, saber o que você fala para os seus filhos. Exatamente, muito importante. O que você vai declarar, porque tem pai, né? Criança burra, que não aprende. E isso influencia muito na mente do ser humano. Esse mecanismo de defesa, como é que ele aparece no dia a dia? Como é que vem esse sintoma? Porque tem pessoas que têm o sintoma, mas que não percebem isso. Que precisa ser tratado. Mecanismos de defesa são formas que a mente tem de nos proteger da dor, né? É o que você falou, a criança vai ouvindo, vai crescendo, vai ouvindo, né? Certas coisas que ferem, que marcam. E aí ela vive aquelas experiências, aí a mente já detecta. E aí a própria mente, nosso corpo é um mecanismo muito inteligente, muito inteligente. Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz, em tudo tem a assinatura dele. Então, a nossa mente ela vai criando esses mecanismos para nos proteger daquela dor ali. Lá em Lamentações, no capítulo 3, vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No versículo 21. Então, o segredo está em trabalhar aqui. Eu acho que tem um texto, um versículo que Paulo fala aí, todo podcast, você que me assiste, você vai saber o que eu vou falar sobre a mente. Eu acho, deixa eu trazer para cá, né? Eu acho interessantíssimo que Paulo vai falar assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da renovação da vossa mente. Ou seja, o segredo de uma vida diferente, de uma vida saudável, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, está na mente. Exato. Se a minha mente for transformada, eu consigo transformar o ambiente que eu vivo. É por isso que a gente precisa trabalhar. Irmãos, quando você, de fato, mergulha em Cristo e no conhecimento, porque o conhecimento te abre portas, a gente vive, de fato, uma vida sadia, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. O que significa repetir padrões em relacionamento? Porque pessoas trazem falamos de traumas de infância e falamos de mecanismo de defesa. Mas existe aquelas pessoas que repetem
padrões de relacionamentos. Viveu lá atrás e continua vivendo. Como é que muda isso? Como a pessoa pode mudar? Primeiro ela precisa perceber, né, que ela está vivendo isso. O que significa repetir padrões? A nossa mente, ela projeta e repete aquilo que é familiar, né? Que soa familiar. Então, se você cresceu com um padrão de rejeição, você vai procurar os mesmos padrões. Mesmo que inconscientemente, indiretamente, você vai reconhecer aquilo que é familiar para você e você vai trazer para sua vida, né? A dependência emocional é a projeção da tua identidade no outro. Você se vê, nossa, é familiar, então eu vou permanecer. Por isso que é importante a desconstrução daquilo que te fere, daquilo que te faz mal. Porque a nossa mente, ela quer padrões repetitivos familiares em todo o nosso relacionamento. Então, vamos lá. A pessoa que sofreu abandono ou algum tipo de abuso dentro da sua familiar, né? Abuso familiar, ela vai procurar lá no futuro pessoas que a tratem assim? Inconscientemente, sim, algo que remeta, algo não necessariamente uma pessoa que agrida, mas que remeta inconscientemente o padrão que ela foi ensinada. Porque tem pessoas que têm dificuldade de receber carinho. Exato. É porque lá na infância não recebeu. Nossa, isso é muito profundo, Exato. né? E aí ela tem dificuldade de receber e tem dificuldade de dar. Exatamente. É um padrão que ela construiu inconscientemente dentro da mente dela. E como lidar com isso? Terapia. Autoconhecimento. É você entender que o que você passou não é o que você precisa ser. Né? Como a gente falou antes, damos o exemplo de ansiedade, né? Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. O que está acontecendo que a minha mente está nesse gatilho de defesa ativado por muito tempo? Então, assim, o autoconhecimento, terapia é de suma importância para você desconstruir aquilo que inconscientemente o seu corpo gravou, aprendeu a funcionar daquele jeito. E, assim, a terapia, ela te ajuda a lidar com isso, a você ressignificar o que você passou. E começar tudo de novo. Isso, reconstruir quem você é hoje. Gente, isso está no Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. A Bíblia diz que Jesus vai falar para... certa vez ele vai dizer assim, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Que Jesus está falando, deixa o passado. Comigo agora é vida nova. Comigo agora é iniciar, é fazer um reset. Né? Com Cristo é isso. É por isso que às vezes as pessoas, quando nós falamos de Cristo, Cristo não é uma religião. O Evangelho não é transformação de vida. Aleluia. É mudança. Porque Jesus, ele abrange todas as áreas da nossa vida. E Jesus andar com Jesus, viver Jesus é isso, né? A gente falando agora de comportamento, né? Estamos no comportamento. Ciúme excessivo pode ter origem no inconsciente. Tipo, tem coisa lá atrás que aconteceu para essa pessoa ter ciúme excessivo. Isso, às vezes, ela não percebe, mas ela é muito ciumenta com as suas amizades, ciumenta no seu relacionamento amoroso. Tem pessoas que não conseguem se portar, não conseguem controlar o ciúme. Tem alguma origem? Como ela pode perceber isso? Porque às vezes é involuntário, né? Sim. Tem pessoas que sem perceber. Existe isso? Na verdade, o ciúme ele é insegurança, né? Quando você é alguém inseguro, você se torna possessivo pela sua insegurança, né? Ciúmes. E aí você cresce com esse sentimento de rejeição, de abandono. E isso vai, né, aflorar como um ciúme.
A pessoa quer ter possessão daquilo, quer, sabe, como que eu posso dizer? Ela quer tomar aquilo para si. Por insegurança, sentimento de incapacidade, isso tudo vai lá desde a infância. Então, sentimento de rejeição, de abandono. A pessoa vai crescendo se sentindo insuficiente e quando tem um relacionamento ou algo, né, quer se apoderar daquilo. Então, assim, é tratável. É o que eu falo, a chave aqui é o autoconhecimento. A entender o seu próprio valor. E isso vai abranger todas as áreas da sua vida e vai melhorar, consequentemente, todas as áreas da sua vida. O autoconhecimento. Vamos lá. Até que ponto nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir você falar. Porque, assim, tem pessoas que anulam muito a sua responsabilidade, né? Até que ponto nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Eu queria ouvir de você a primeira resposta. Vamos lá. Olá. Eu acredito... Quando eu li essa pergunta aqui, que a gente faz aqui uma planilha, uma pauta, até que ponto? Eu acredito que em todo ponto. Vamos lá. Eu escolho, eu decido se eu vou continuar vivendo aquilo que plantaram em mim ou se eu arranco isso de mim. Eu falo isso por experiências, porque quando eu falo alguma coisa é por aquilo que eu vivi. A gente, na minha vida, no meu testemunho de vida, eu tenho processos que passamos por abuso, passamos por abandono, mas eu decidi, eu escolhi viver, eu sou responsável das minhas escolhas. Se eu continuo vivendo aquilo que eu passei lá atrás, ou se eu viro a página e eu vivo uma novidade de vida. Porque Deus vai nos dar o livre-arbítrio, direito de escolha. Exato. O grande problema da nossa sociedade é que a gente sempre quer colocar a culpa no outro. Ah, porque fizeram comigo, porque me trataram assim. Eu não posso levar para a vida o que fizeram sobre mim, ou comigo, ou que lançaram sobre mim. Eu preciso escolher. E como é que eu sou responsável pelas minhas escolhas? Eu decido. Exatamente. A vida é minha. Não é de quem fez. Tem gente que carrega... Vamos lá, sobre mágoa. Isso é muito profundo. Sobre mágoa. E aí você, como estudante de psicanálise, você vai ver. Mágoa. Eu decido... perdão. Não é um sentimento, é uma escolha. Exato. Eu decido perdoar ou não. E aí, os frutos daquilo que eu estou plantando vão gerar em mim, a escolha que eu faço vai gerar em mim frutos. E aí, ou eu vivo uma vida de recebendo aquilo que eu planto, e aí, ou eu vivo uma vida triste, desanimada, cabisbaixo, sempre sofrendo, ou eu vou viver uma vida em Cristo Jesus, que é uma vida de renovo, uma vida de transformação. É fácil? Não é. Mas vamos lá. É sobre isso? É sobre essa resposta? É sobre decisão. É decisão. É decisão. E quando a gente traz para o Evangelho, nós temos uma graça que é tudo que precisamos. É isso aí. O apóstolo Paulo orou ao Senhor para que tirasse o espinho na carne. Ele disse: Paulo, a minha graça é o suficiente, é o que te basta. Então, quando nós tomamos a decisão junto à graça, nós rompemos os nossos limites, trazendo por essa perspectiva. E tem um Salmos que diz assim, ó: adestra as minhas mãos para a batalha, de forma que eu quebre um arco de bronze. Ou seja, as lutas, tudo que vem para nos adestrar, para nos ensinar, é didático. É isso aí. E muitas dessas lutas é o Senhor quem proporciona para nos fortalecer. E aí, na decisão, nós vamos decidir se nós vamos ressignificar e nos levantar com a ajuda da graça do Senhor, ou se vamos permanecer
no vitimismo, no comodismo, né? Falou sobre perdão. Perdão é um fardo que você decide deixar. É pra você, é um fardo que você carrega e que você decide deixar. É fácil? Não é fácil. Mas nós podemos contar com a graça do Senhor. É porque as pessoas acham assim, mas na teoria... Gente, tudo é assim, eu preciso querer. Exatamente. E aí eu vou querer, e o que eu não consigo, eu vou pedir em oração, porque a gente pede tanta coisa em oração, né? Sim. A gente pede muita coisa em oração. E por que não? O Senhor me capacita a perdoar, a amar. Sim. Sabendo que Deus vai nos permitir passar por situações para que a gente exerça o amor. Exatamente. Mas em todo tempo Ele estará conosco. É verdade. Existe cura ou apenas autoconhecimento na psicanálise? É um processo de você aprender a lidar com a dor, lidar com a ferida e ressignificar. Cura, nós não esquecemos. Ela pode cicatrizar, mas a marca vai ficar. Então você pode ressignificar e aprender a lidar com a dor, aliviar o sofrimento psíquico através da fala, que é o que a gente estuda também. O fato de falar cura, ajuda, traz um alívio para o sofrimento. Tem um salmo de Davi que fala, né, que enquanto eu calei os meus pecados, né, quando eu não confessei os meus pecados, até os ossos dele doía, né? Então, assim, você vê psicanálise na Bíblia. Totalmente. Então, o fato de falar, que é o método da psicanálise, é o método central da escuta ativa, vai aliviar, você vai... tem até umas imagens, né, que são muito didáticas, de um novelo, assim, um bolo de linhas. E quando você fala, essa linha vai se desenrolando e ela vai ficando linear, retinha. É assim a psicanálise. Você vai falando, você mesmo vai entendendo e ressignificando. E construindo a sua identidade. Você falou algo que é muito, muito tremendo. A gente vê a psicanálise dentro da Bíblia. A gente vê no Antigo Testamento. Deus para Elias. Elias, o que tu tá fazendo aí? Deus já sabia o que ele estava fazendo. E aí ele fala assim, Deus só queria ouvir Elias. E aí Deus deixa ele falar assim, porque eu tô aqui, só eu, e não sei o quê. Aí Deus deixa ele falar, tá. E depois ele responde, tem mais 7.000 que não se curvaram. Come, bebe, porque a tua caminhada ainda é muito longa. No Novo Testamento a gente vê lá em Betesda, e isso é assim, fora outros, né? Mas ele vai até aquele paralítico, ele fala assim, o que é que tu tá fazendo aí? Aí ele, olha só. Não, aí o Senhor fala assim, Jesus fala assim, tu queres ser são? Queres ser curado? Aí ele fala assim, olha só, não tem quem me coloque lá. O Senhor não queria só tirar ele daquela cama. O Senhor queria sarar ele. Porque aquele homem está se sentindo sozinho durante todo aquele período. Quantas pessoas ele viu carregando familiares ali, levando coxo, entrando no tanque, e ele sozinho ali, ele não tem ninguém. É muito profundo. Aí Jesus já sabendo a dor que ele tá sentindo, aí fala assim, tu quer exceção? Aí ele vai e conta. Jesus é muito didático, ele é muito... A gente vê aquela mulher do fluxo de sangue, que ela toca, e imediatamente ela é curada. A gente vê que o texto, que algo acontece. Só que Jesus quer que ela fale. Por que ele fala assim, alguém me tocou? Ué, quem me tocou? Ué, Senhor, quem te tocou? Tá todo mundo te oprimindo, a multidão te apertando. Ele, não, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. O que Jesus está dizendo? Eu quero que ela se manifeste. Eu quero que ela se abra, eu quero que ela conte a história dela. Por quê? Porque eu não quero só curar ela fisicamente. Eu quero curar ela emocionalmente. Eu quero tratar dela. Então, quando a gente fala, quando a gente se abre, quando a gente conta os nossos problemas, há uma cura. Literalmente, não só na nossa mente, mas no nosso corpo, no nosso emocional. E tudo flui, né? Profundo.
Você falou de Elias, e é muito interessante essa passagem de Elias. A gente pode extrair tanta coisa, né? A Bíblia toda. Por isso que eu falo, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam, porque é muito, assim, profundo. E quando ele estava na caverna, o versículo diz, né, que veio a tempestade, veio o fogo, veio o terremoto, e Deus não estava lá. Mas depois Deus falou com ele como uma brisa suave, ou seja, quando ele estava pronto, quando ele estava centrado, mais calmo, Deus falou com ele, né? Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Então, o corpo para andar na terra, a alma, que é a fonte das nossas emoções, é o nosso relacionamento na horizontal, e o espírito é sobrenatural, é algo com o Senhor. Então, quando nós estamos com as nossas emoções turbulentas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, é necessário calar, se acalmar, se centrar, como Elias estava recluso, né, com aquele sentimento de solidão, de cansaço. Imagina o cansaço físico e mental e espiritual do Elias. Né? E aí Deus veio e depois falou com ele com uma voz suave. E assim o Senhor fala. Só que nós temos que calar, né? Tem até um hino. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos nos centrar, ter sensibilidade do Espírito Santo. E uma coisa está interligada à outra, né? Somos tricotômicos. Vamos lá. Todo mundo precisa fazer terapia? Olha, não é obrigatório, mas é necessário. O autoconhecimento, sabe, te liberta. Você começa a deixar crenças limitantes para trás. Você começa a reconstruir a sua identidade, sabe? A sua autoestima, quem você é. E é interessante para que tudo ocorra bem, nós entendemos quem nós somos. Sim. Então, assim, é libertador. Na Bíblia diz em Oséias, né? O meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento em todas as áreas. Conhecimento bíblico, espiritual, conhecimento emocional, autoconhecimento. Tudo isso está atrelado. Então, assim, autoconhecimento é uma chave, gente. Conhecer e saber quem você é. Isso vai te ajudar a entender o seu propósito, né? O que Deus te chamou, quais áreas que você tem aptidão, quais não tem. Então, assim, terapia, psicanálise é maravilhoso, é libertador, é preventivo. A nossa professora fala até assim, gente, não deixem para procurar terapia para apagar incêndio. Não tem que ser no auge do problema. É preventivo. Terapia, recomendo todos que façam, inclusive. Julie, antes de terminar, chegamos ao final. Poxa! Antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. E aí você fica à vontade. Se vai trazer algo da parte do Senhor, ou se é algo mais profissional. Mas eu queria que você deixasse algo para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de falar do Senhor, porque Ele é meu sustento. Quem me trouxe até aqui foi Ele continua me capacitando, me fazendo entender quem eu sou, quem é a minha identidade. Eu sou filha amada, com o Senhor eu posso tudo. Salto muralhas, destruo exércitos emocionais, pensamentos sabotadores. Mas o Senhor me ajuda, Ele tem me ajudado e Ele tem deixado ferramentas, porque a medicina, no modo geral, é uma ferramenta, né, que nós temos a nosso favor. Então, primeiro eu quero deixar um conselho. Cuidem-se, especialmente para mulheres. Eu sei que vai ter todo o público assistindo, homens, crianças, mas mulheres, cuidem-se. Mães atípicas, mães não neurotípicas, cuidem-se, porque a nossa saúde mental, física, espiritual, ela é valiosíssima. E sem essa saúde, não fazemos nada. Eu quero deixar aqui também um versículo, um capítulo, tá no capítulo de Isaías, tá no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, que fala assim, ó: os teus reconstruirão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em geração e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. O contexto aqui fala do povo de Israel, né?
Mas trazendo para os dias de hoje, aquele que se propõe a se conhecer, se cuidar, usar as ferramentas que o Senhor nos deu e andar alinhado com o Senhor, você restaurará todas as brechas, todas as ruínas, tudo aquilo que foi deixado como herança emocional, que te limita, você tem a capacidade de reconstruir isso, não aceitando o vitimismo, ocupando o teu lugar, o teu espaço que o Senhor determinou para você. Então a chave é Cristo, que é o centro da nossa vida, e a ferramenta que ele nos deixa, né, que é a medicina de forma geral. E cuidar da mente é altamente espiritual. Cuidar e gerir as nossas emoções é altamente espiritual e é essencial, sim, para permanecermos de pé. Eu quero deixar essa mensagem para você que talvez ache que você não é capaz, que você está numa situação complicada da vida. Você tem ferramentas ao seu dispor para você se levantar e fazer valer aquilo que Deus te chamou. Você é filho amado do Senhor. Amém? Amém. O que Jesus vence lá, Satanás, lá no deserto, porque ele sabia quem ele era. A partir do momento que você se conhecer, meu irmão, nem o inferno vai te segurar. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Creia nisso. Receba em nome de Jesus. Está chegando a hora dos nossos patrocinadores. Está conosco Alpha Kids Moda Infantil. Você, mamãe, papai, titio, Dinda, Dindo, vovô, vovó, você que quer vestir o seu pimpolho com qualidade, beleza, vem pra Alpha Kids, tá? Você vai comprar online, no conforto da tua casa, não precisa ir em calçadão, precisa ficar batendo perna, só ir lá no número 21974788443. Entregamos para todo o Brasil. E vai lá ver os modelos lá no Instagram, Alpha Kids _ moda infantil. Na verdade, não é moda infantil, é moda, tá? Alpha Kids _ moda. Vai lá e eu tenho certeza que você vai encontrar de melhores preços com a melhor qualidade. Também estamos com a... Vai chegar. 1, 2, 3 e... Aí. Florenza com 2 Z's. Ok? Moda feminina. O nosso Instagram é Florenza _ JF. Você quer preço, qualidade, bom gosto, estilo, nós temos tudo isso nesse pacote aqui na loja Florenza Modas Feminina, tá? A loja física fica no shopping Santa Cruz, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uai, mineiro, você aí de Minas, vai lá pro shopping Santa Cruz. E você, carioca, vem comigo. Você paulista, você do Rio Grande do Sul, nossa, fui longe agora. Você pode pedir, porque entregamos para todo o Brasil, ok? Não perca a oportunidade de andar bela, elegante e cheia da unção. Eu tenho certeza que você vai amar a qualidade das roupas da loja Florenza Moda Feminina. Vem comigo dando glória e pega essa dica da mês. Amém? Quero já agradecer. Eu que agradeço. Louvar a Deus pela sua vida. Fico muito feliz de tudo que Deus tem feito na sua vida. Eu profetizo que você venha crescer mais Amém. E mais na graça, no conhecimento. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Que você venha viver tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém. Né? Que os planos do Senhor não se frustrem sobre você, mas que tudo que Ele falou venha a se cumprir com glória, honra e louvor em nome de Jesus. Esse Glória a Deus. O meu desejo, o desejo do meu coração. E eu lanço sobre você essa palavra profética em nome Amém. de Jesus. E eu recebo. Né? E eu quero agradecer você que ficou conosco até o final. Lembrando que segunda-feira temos mais, tá? Nós estaremos deixando aqui as redes sociais da Julie. Vai lá, segue ela.
tá? Compartilhe, curta. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Lembrando que nós estaremos comemorando o nosso 1 ano de AlphaCast, de Conectados com Cristo. Glória a Deus, aleluia. E nós temos aí um sorteio. Nós esquecemos de falar no podcast passado, mas o Senhor me trouxe a memória, né? Então nós temos um sorteio. Você que quer participar, coloca aqui. Eu vou entrar também no Instagram para falar sobre isso. Então não perca a oportunidade. Vamos interagir, vamos falar, vamos comentar, vamos compartilhar, tá bom? Acesse o sininho aí para que todos os programas venha aparecer aí para você. Não perca a oportunidade de ser edificado e edifique mais pessoas. Contamos com vocês. Amém? Deus vos abençoe. Até a próxima segunda-feira. Eu queria pedir, Julie, que você orasse por nós. Com certeza. Nos despedisse em oração. Por quê? Com crente, tudo começa na oração e termina na oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, glória. É a glória. Oremos. Ô Senhor bendito. Obrigada, Jesus. Te damos graça, Senhor, pela tua presença aqui nesse podcast. Jesus. Nós te damos graça pela oportunidade de falar do Senhor, de falar do teu amor. Nós oramos por essas vidas que têm nos assistido. Que essas palavras, meu Pai, que nós lançamos aqui, que sejam sementes. Que nós venhamos nos apropriar da identidade de filhos amados, servos teus, Senhor, escolhidos, Pai, posicionados, que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, nas nossas emoções, tudo aquilo que nos impede que venha a ser repreendido, Senhor, porque o Senhor nos chamou para essa batalha, o Senhor nos arregimentou. Então eu te agradeço, Senhor, que a tua paz venha estar em nossos corações, na nossa mente, governando todos os nossos sentidos em nome de Jesus. Amém. Jesus. Está terminado. Até a próxima segunda-feira. Deus vos abençoe e fiquem todos na paz. Beijos!